pessoal, aqui é a Ju e nesse vídeo eu vou indicar pra vocês os melhores thrillers psicológicos da minha estante. Esse vai ser um vídeo um pouco diferente porque eu já gravei esse vídeo, gravei semana passada, porém eu perdi a abertura, o começo do vídeo. Por isso que eu tô aqui, na realidade, pra falar um pouquinho sobre o que é este vídeo pra vocês. Afinal de contas, eu perdi, literalmente perdi os arquivos e eu, assim, não sei o que aconteceu, que na edição a gente percebeu que eu tinha cortado uma parte dos arquivos e, assim, o vídeo começava um pouco depois da abertura. Sabe-se lá o que aconteceu, né? Mas comigo só acontece esse tipo de coisa, gente, inexplicável. Mas enfim, tô aqui pra falar pra vocês que eu vou dar algumas dicas sensacionais de thrillers psicológicos pra você que gosta desse gênero, ou você que tá querendo se, sei lá, aventurar nesse gênero, assim como eu fiz não muito tempo atrás, que eu comecei realmente a ler mais thrillers. Então já pega aí papel e caneta, gente, porque realmente essas dicas são incríveis, sério. Já anota tudo aí. E esses livros, eles têm um pouco, assim, de suspense, de terror, alguns deles, mas a maioria realmente só tem a ver com crimes, sabe? Mas que tem, assim, uma pegada mais psicológica, a gente vai conhecer mais a fundo os sentimentos e os porquês das atitudes dos personagens, sabe? Então é um tipo de thriller sensacional, eu acho que é o meu estilo favorito de thriller, então eu espero muito que vocês gostem dessas dicas. Bora lá! Vou começar então com este aqui, que é o Canção de Ninar, da Leila Slimani, e esse livro foi o primeiro que a gente leu no Clube Nuvem, e é um livro curto, mas que realmente arrebata, assim, o leitor. Ele é de uma leitura um pouco mais lenta, mais calma, mas é aquele livro que tem uma aura, assim, sombria, sabe? Que você vai lendo e você vai ficando mais cabreiro, você vai ficando mais arrepiado, assim, sabe? Com as coisas que acontecem aqui. E olha só a primeira frase desse livro, gente. O bebê está morto. E aí você vai descobrir ao longo da leitura que tem uma babá que cuida das crianças pra essa família, e as coisas são meio esquisitas, e você vai entrando cada vez mais nessa história e ficando cada vez mais horrorizado. E esse é um livro bem psicológico porque ele vai trabalhar aqui as questões internas dos personagens, né? Os seus sentimentos, emoções, os seus traumas, seus medos, tanto da família quanto da babá. Então, assim, é um livro realmente que dá um aperto no coração, sabe? Especialmente pra quem tem filhos. Um outro livro que fala sobre família, mas em uma abordagem completamente diferente, é este aqui, que é o Entre Quatro Paredes, de B.A. Paris. E esse foi um dos primeiros thrillers que eu li, assim, que realmente me arrebataram, sabe? Esse aqui é, tipo, indico pra qualquer um de olhos fechados. Aquele livro, assim, pra te tirar de ressaca literária, pra, sei lá, você realmente devorar, porque é um livro muito angustiante. Vai falar sobre um casal onde, assim, eu não posso nem falar muito, mas no começo do livro você já percebe que tem alguma coisa estranha ali, sabe? A relação deles parece muito perfeita, não só aos olhos do leitor, mas de todos os amigos, da família. Todo mundo acha que eles vivem realmente um conto de fadas, mas por trás das portas trancadas, né, entre quatro paredes, a gente vê realmente qual é a realidade. E não é nada bonito, é bem amarga. Então é um livro muito instigante que faz você realmente querer devorar, assim, voar nas páginas, especialmente quando você descobre o que tá acontecendo, aí que você fica realmente desesperado querendo saber o que vai acontecer com esses personagens. Enfim, é um livro realmente pra devorar, indico muito pra vocês. Um outro que eu vou indicar também, eu acho que vocês já viram resenha aqui no canal, assim como esse Entre Quatro Paredes também teve resenha, eu acho que a maioria desses aqui tem vídeo no canal, então eu vou deixar também os vídeos pra cada um desses livros aqui nos cards se couber, ou aqui na descrição do vídeo, tá? Mas esse próximo aqui é um que eu falei muito também, que é A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelides, não sei se é assim que pronuncia. Mas enfim, esse aqui também é muito psicológico, porque ele vai trabalhar aqui um suspense, um mistério mesmo, envolvendo o assassinato do marido da protagonista. Então aqui a gente vai conhecer a Alice, ou Alice, e a gente sabe que ela é culpada, né, desde o começo aqui do livro. Ela tá internada numa clínica psiquiátrica e ela é a culpada da morte do marido. Mas há suspeitas, ela nunca confessou, ela se calou depois do acontecido, então ninguém sabe exatamente o que aconteceu, se foi ela mesma, ela não fala. Então fica esse mistério aí durante o livro todo, e a construção dessa história é muito bem feita, gente. Realmente, quando chega nas últimas páginas, você fala: "Ah, não acredito, meu Deus". Então, realmente é uma história muito instigante também. É um livro que, de fato, você vai devorar, assim como Entre Quatro Paredes. Na realidade, eu tenho que parar de falar isso porque todos eles vocês vão devorar. Eu acho que são livros realmente muito instigantes, muito bons. Agora, esse livro que eu vou indicar pra vocês, ele é um dos mais tenebrosos dessa lista, que é o Menina Má, do William Mort. Tem até uma adaptação desse livro pra filme, ele é um clássico. E, gente, esse aqui é um dos que mistura terror, assim, na trama, sabe? A gente vai ler a história sobre uma menininha que faz algumas coisas aí
aí que meninas, crianças não deveriam fazer, nem adultos, claro, mas assim, nesse caso aqui é mais bizarro ainda porque é uma menina cometendo as atrocidades. E é uma menina muito manipuladora, assim, que manipula todos ao redor, família, etc. Até a gente às vezes quase é enganado por ela. Então assim, é um livro realmente muito interessante, tem uma história muito envolvente também, e tem uma história, um passado assim muito bem amarrado da protagonista, assim, um passado sobre tudo que acontece na história, que é muito interessante de ler também. Eu acho que tem um fundo assim muito bem construído e é uma história muito interessante, gente, muito incrível. Eu recomendo muito pra vocês. Eu tenho até que assistir a adaptação desse livro, gente, porque até hoje eu não assisti, mas eu tenho até medo, assim. Acho que vai ser muito sinistra. Já um livro que eu li recentemente foi A Corrente, de Adrian McKinty, e esse aqui também é bem sinistro, tá? Só que ele não tem essa questão de terror nem nada, ele é mais sobre a maldade humana mesmo, e até onde o ser humano é capaz de chegar por poder, por dinheiro, né, atrás desses objetivos. E aqui, na realidade, a história, o enredo, né, é muito simples. Basicamente, existe um esquema de sequestros que é feito por uma organização que ninguém conhece, ninguém fica sabendo, mas que eles conseguem utilizar as próprias vítimas como ferramenta ali de manobra, né, pra cometer esses crimes. As próprias famílias são obrigadas a sequestrar uma outra criança pra salvar a sua filha, o seu filho que foi sequestrado. Então, assim, é uma coisa muito bizarra, muito distorcida, que dá nervoso mesmo, porque tem essa questão de fazer a coisa certa ou salvar o seu filho, sabe? Então, os personagens aqui nessa história, eles ficam muito divididos e eles acabam indo também até as últimas consequências pra salvar alguém da família, né? Um filho, uma filha. Então, é uma trama muito bem feita também, muito... Ai, que dá nervoso também de ler, que você não tem ali saída, né? Você fica tentando pensar em saídas pros personagens, mas é muito difícil. O passado dos personagens faz muita diferença na história e eu acho que é um livro, assim, muito fluido, muito rápido de ler, justamente porque ele te deixa, assim, com muita curiosidade pra saber como que os personagens, os mocinhos, né, vão sair dessa situação, vão conseguir quebrar a corrente. Então é um livro muito interessante também, que eu recomendo muito pra vocês. Um outro livro que eu li esse ano, que foi muito bom também, de thriller psicológico, foi O Bom Filho. Tá entre os melhores da minha estante, apesar de nessa lista aqui eu saber que tem uns outros que são melhores, no sentido de deixar a gente curioso mesmo. Esse aqui não deixa tanta curiosidade, assim, não dá tanto espaço pra sua imaginação, porque, pelo menos pra mim, eu achei um pouco previsível no começo. Porém, ele traz uma história que é muito gostosa de acompanhar, que levanta uma certa curiosidade com relação ao personagem principal, que é justamente o Bom Filho, né? Esse livro levanta uma certa curiosidade com o personagem principal, sabe? Sobre de onde que ele vem, por que que ele é assim, o que que tá acontecendo com ele, quais são os motivos. Mas a grande questão do livro, assim, o suspense principal, eu acho, é muito previsível. Só que eu acho que o foco mesmo da história é trazer pro leitor essas questões psicológicas mesmo desse personagem. Então, a gente vai acompanhar a trajetória dele do início ao fim. É um livro, assim, que se passa em um período curto de tempo e eu acho que é 1 dia, 2 dias, não sei. É uma coisa assim muito rápida, acho que 3 dias, não sei. Mas é legal de acompanhar realmente os pensamentos desse personagem, que é o narrador da história. Ele que vai contando tudo, e através dos pensamentos e dos flashbacks do passado dele é que a gente vai entendendo a história. Então é um livro muito psicológico, assim, um dos mais psicológicos desses aqui, porque realmente a gente tá na cabeça desse personagem o tempo inteiro. Eu acho que só tem um que perde, não perde, mas assim, que fica ali juntinho com esse, nesse quesito psicológico. Mas eu gosto muito dessa experiência de estar dentro da cabeça do personagem, sabendo tudo do que ele pensa, a maneira como ele próprio se vê. Então acho que essa é a grande sacada desse livro. E eu gostei bastante, eu li esse livro em tipo 1 dia, eu acho, ou 2 dias, foi realmente muito rápido. E o outro livro que eu acabei de comentar, que fica ali juntinho com O Bom Filho, é este aqui, que é O Colecionador. Esse também é um livro que a gente tá o tempo todo na cabeça do personagem e que também dá essa sensação, assim, de saber tudo que ele pensa e ao mesmo tempo de conhecer também os sentimentos e os porquês das ações dele. E é isso que mais fascina nessas histórias psicológicas, é você tá dentro da cabeça, às vezes, do vilão, né, de saber o que ele tá pensando ali, apesar da gente não entender exatamente, a gente conhece as suas razões. Não quer dizer que a gente entende, né? Mas a gente fica sabendo dos porquês por trás das ações deles. E isso às vezes é assustador, né? No caso desse livro aqui, gente, pelo amor de Deus, é terrível, né? Tem um vídeo aqui no canal também sobre esse livro. E esse livro conta a história do Clegg, que é um cara que é louco,
obcecado e apaixonado por uma mulher chamada Miranda. E ele é um clássico caso de stalker, né? Um perseguidor, ele vai onde ela vai, ele fica sabendo de tudo da vida dela, ele esquematiza coisas, até ele conseguir sequestrá-la. Isso não é spoiler, tá? Tem aqui na sinopse, todo mundo sabe. Esse livro é um clássico. E ele acaba sequestrando ela, prendendo ela num lugar onde ninguém vai encontrá-la realmente. E ali ele fica torturando emocionalmente ela, tentando conquistá-la, né, gente? E a gente sabe que isso nunca vai acontecer. Mas ele fica nessa luta tentando ganhar a atenção, a afeição dela. E ela, obviamente, vai tentar encontrar ali uma saída, uma maneira de escapar desse cárcere. E esse, gente, é um livro angustiante, assim. Eu até entendo as pessoas que questionam por que eu leio esse tipo de livro, assim, né? Tipo, minha sogra, minha mãe, meu pai, né? Porque realmente é um livro que deixa você mal, sabe? Tem livros que te deixam meio mal. Mas as histórias são tão bem construídas e refletem tanto a realidade. Isso aqui acontece, isso realmente acontece. E é desesperador pensar que existem pessoas que fazem isso com outras. Mas é interessante ler esse ponto de vista, de conhecer realmente esse tipo de situação, apesar de a gente não querer que isso aconteça com ninguém. É um tipo de história que mexe com a gente. E eu acho que bons livros são livros que realmente mexem com a gente, que causam sensações, sentimentos, às vezes até sensações físicas, né, de suar frio, de ficar nervoso, enfim. Então, é um livro que eu recomendo muito. Eu acho que é um livro muito bom, muito bem escrito e vale a pena a leitura. Então, assim, por mais tenebrosos que sejam esses livros, com assuntos realmente que são terríveis, coisas terríveis, né, eu acho que pra quem gosta de ler sobre crime, sobre suspense, eu acho que são leituras muito legais, assim, nesse sentido, tá, gente? Então esse aqui é um outro livro que causa também nervoso, é um livro que te deixa, assim, com os nervos à flor da pele. É um livro do Stephen King, que é um dos meus autores favoritos. Esse é o Misery. Tem adaptação também desse livro, eu nunca assisti, mas pretendo, apesar de também imaginar que vai dar um nervoso. Engraçado que tem alguns livros aqui, vários até, né, que já tem adaptação, que é super legal, dá pra você ler depois, assistir o filme, né? E esse aqui ele vai falar sobre uma mulher que encontra por acaso, jogado, perdido no meio da estrada e quase morto, inconsciente, o seu autor favorito. O que você faria? Eu aposto que você não faria o que ela fez. A Anne, ela se considera a fã número 1 desse autor, desse cara, e ela encontra ele jogado então na estrada após um acidente de carro, porque tava nevando muito, etc. E ela leva ele pra sua casa pra cuidar dele. Até aí tudo bem. A Anne é uma ex-enfermeira e tal, ela sabe o que ela tá fazendo. Porém, ela também é uma pessoa obcecada, louca. Tem outras definições, provavelmente, para ela, mas eu realmente não vou saber definir aqui pra vocês. Ela é uma pessoa realmente com problemas psicológicos, psiquiátricos, e ela vai forçar esse escritor a ficar ali na casa dela e terminar, na verdade, dar um outro final pra uma das histórias que ela mais ama dele. E isso vai se tornar um cárcere mesmo, e ela vai fazer coisas ali que você vai ficar, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, esse cara precisa sair dessa casa. E tem uma relação, assim, muito mórbida mesmo entre os dois também, muito bizarra, que vai sendo desenvolvida ali ao longo do livro, né? Ele também acaba preso psicologicamente a essa mulher e, assim, eu não vou nem falar muito mais, mas vocês já entenderam aí o enredo da história, né? É uma história realmente de causar calafrios ali, porque acontecem coisas muito sinistras. E eu acho que todos esses livros são nesse sentido, né? Mas vocês entenderam aí o recado. Então fiquem preparados pra ler coisas horríveis aqui nesse livro. Porém, é um livro também muito bom, que prende muito a atenção. E um outro livro que eu vou indicar pra vocês, eu não tenho mais ele aqui. Eu não sei o que aconteceu, se eu doei, se eu troquei, se eu sorteei, mas eu não encontrei ele mais aqui na estante, que é o Menina Boa, Menina Má. Vou deixar a capa dele aparecendo aí pra vocês. Esse é um livro também muito sinistro, porque ele vai falar de uma menina que é filha de uma assassina. A mãe dela tá pra ser julgada e ela precisa ir para um lar provisório até as coisas se resolverem, né, e as pessoas definirem, a justiça definir o que vai ser feito dela. E ela vai pra uma casa, então, provisória, e é óbvio que ela tá passando por um momento de estresse extremo, e as pessoas também têm curiosidade com relação a ela, se ela sabia dos crimes da mãe, porque a mãe cometia crimes com crianças. Então as pessoas têm uma curiosidade em saber se ela sabia, se ela participava, se ela não sabia de nada, como é que era essa relação também dela com a mãe. E a gente vai ao longo da história conhecendo
como era essa relação, o que acontecia, quais eram os crimes da mãe e como que essa criança, que essa adolescente, né, tá lidando com essa situação agora, como que tá o psicológico dela. Então é um livro realmente muito psicológico também, que vai entrar a fundo aí nesses sentimentos, bem na cabeça mesmo dessa menina. É um livro surpreendente, realmente a gente vai descobrindo coisas horríveis ao longo da história e no final tem um desfecho assim bem surpreendente também. Então é um livro que eu indico muito pra vocês também. E o último que eu vou indicar é um livro que tem um pouco mais de ação. Tem perseguição e tal, tem mais coisas acontecendo. E é também um clássico, já foi adaptado pra filme, inclusive eu assisti o filme recentemente. E cara, esse foi um livro do Clube Nuvem que a gente não esperava gostar tanto, eu acho, porque achava que seria uma coisa assim mais de entretenimento, mais rápida. E foi uma história muito rápida sim, mas ele também tem muita coisa pra discussão, pra reflexão aqui sobre o bem e o mal, sobre o que é certo, sobre seguir as normas da lei, sabe, da sociedade e tal, ou fazer justiça com as próprias mãos. Esse é O Cabo do Medo, do John D. MacDonald, e essa edição do Darkseid tá muito linda, né, gente? Pelo amor de Deus, eu nem mostrei os outros livros ali do Darkseid que estão nessa lista, né, mas todos têm edições muito maravilhosas. E, como vocês veem aí, eu marquei muitas coisas justamente porque ele traz muito essa questão pra discussão, mas ele também vai trabalhar ali o psicológico desses personagens. A família principal da história tá fugindo aqui de um criminoso que acabou de ser solto e busca vingança. Ele quer se vingar do Sam, que é o patriarca dessa família, mas ele quer de quebra aí também, né, se vingar da família inteira, né, mexer ali com a família inteira pra que seja uma vingança mais dolorosa ainda pro Sam. E o Sam, na realidade, quer proteger a família, mas ele não sabe até onde ele chegaria pra proteger a família, porque ele é um homem muito correto, ele não quer fazer justiça com as próprias mãos, mas ao mesmo tempo ele tá sendo um pouco ignorado pela justiça, porque o criminoso aqui, no caso, que é o Cade, ele não chegou a fazer nada ainda. Então, o que pode ser feito pela justiça? Nada também. Só que o medo ali paira, então, ao redor daquela família. Eles não têm mais tranquilidade pra sair, pra fazer as coisas deles, porque eles sabem que o Cade tá rondando eles a todo momento. E aí as coisas começam a acontecer também. Então não vou contar muito mais, mas é um livro também muito gostoso e super rápido de fazer a leitura também, assim, não é um livro grande. E tem uma leitura, assim, muito dinâmica também, muito fluida. Então recomendo pra vocês também. E essas são as minhas recomendações dos meus livros favoritos de thriller psicológico. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Vou deixar todos os links de compra aqui na descrição do vídeo. Vejo vocês então em um próximo vídeo aqui do canal. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!